Dia novamente. Bem, quando você prega o evangelho, você fala da ressurreição dos mortos? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente prega o evangelho e nós não falamos da ressurreição. Nós falamos da condenação, nós falamos do novo nascimento, uma ressurreição espiritual, mas a ressurreição física nós não mencionamos. Isso é muito interessante. Mas, quando os apóstolos pregaram o evangelho, eles sempre falavam da ressurreição. Tem muitos crentes que às vezes temem a morte e passam por muitos sofrimentos porque eles não pararam para pensar que nós vamos ressuscitar. Você imagina aí, em breve, você, crente em Jesus, terá um corpo glorificado. Imagina só, que não vai envelhecer, para viver toda a eternidade, sem tristeza, problema, sofrimento, depressão, falta de recurso financeiro ou qualquer outro problema. Você vai viver assim por toda a eternidade com seus irmãos em Cristo, num relacionamento inigualável a qualquer outro aqui da terra, e ainda vai ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo de uma forma mais íntima com você. Já parou para pensar? Dá até vontade de ir logo, né? Viver nesse novo céu e nova terra, mas tudo no tempo de Deus. Mas nós queremos observar hoje então e refletir exatamente sobre isso. A ressurreição deve estar na nossa pregação. Isso nós observamos dentro desse texto de Atos, capítulo 2, do verso 14 em diante. Nós temos estudado nos domingos pela manhã o livro de Atos, que é o segundo volume da obra de Lucas. Alguns chamam de obra lucana. Primeiro volume, Evangelho. Segundo volume, Atos dos Apóstolos. Primeiro, Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, ele falou tudo o que aconteceu ali no ministério do Senhor Jesus Cristo de modo muito bem pesquisado, investigado, teve como base o Evangelho de Marcos, e então foi consultando, entrevistando, houve um trabalho de pesquisa, obviamente, sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. E então foi necessário continuar a obra, dizendo, e agora que Jesus subiu ao céu, o que é que vai acontecer? Agora Jesus vai deixar os membros dele na terra, que é chamado de igreja. E é o que nós estamos estudando, é a formação desta igreja. Nós vimos, dos versos 1 ao verso 13, a inauguração da igreja. Um som, né, bem chamativo, chamou a multidão, redundantemente falando. Línguas como que de fogo ficaram na cabeça desses 120 convertidos do ministério de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, juntamente com os apóstolos. E eles começaram a falar idiomas que eles não sabiam, que é o que a gente entende como dom de línguas. E eles falaram o idioma daqueles que estavam lá no dia de Pentecostes, em Jerusalém, por várias razões, para celebrar aquela festa, festa da colheita, dos primeiros frutos, das primícias. E então houve todo esse milagre ali. Deus então inaugura a igreja. Nós vimos que isso aconteceu em Atos capítulo 2, aconteceu em Atos capítulo 8 com os samaritanos, aconteceu em Atos capítulo 10 com os romanos, na pessoa de Cornélio e dos seus familiares ali, e Atos 19 nos Efésios, 12 cidadãos de Éfeso, gregos, que apenas conheciam o batismo de João. Deus inaugurou a igreja no meio dos judeus, no meio dos samaritanos, no meio dos romanos, no meio dos gregos. O que é que Deus queria dizer com isso? A igreja é de todos os povos. A igreja não é só de um povo, dos judeus, é de todos os povos. A igreja é para todo o planeta ouvir a mensagem de salvação, a mensagem que glorifica o Senhor nosso Deus. Mas, olha como tudo tem dois lados e duas perspectivas. Isso aqui foi a inauguração da igreja. Mas como alguns reagiram? Olha o que diz lá no verso 13. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados.
Veja, um grande milagre, manifestação de Deus, mas alguns interpretaram como embriaguez. E então, por conta disso, isso motiva o sermão de Pedro. O primeiro sermão, obviamente que eles estavam pregando naqueles idiomas as maravilhas de Deus, sobre a salvação em Cristo, mas foi necessário agora Pedro pregar um sermão, o primeiro sermão da igreja, e este sermão é importante porque você deve ler esse texto aqui comigo, e você deve entender que é assim que se tem que pregar a Bíblia. E que o texto da Escritura, ele requer atenção, entendimento e um certo esforço. A turma que eu estou falando que são os cientistas, né? Diz que nós estamos evoluindo, não é? Só que você vê num texto desse, um pescador como Pedro, pregando um sermão extremamente complexo. E que nós, seres da pós-modernidade do século XXI, muitas vezes temos dificuldade de entender. Cadê a evolução, né? Eu não sei se a gente está evoluindo. Em matéria de leitura, em matéria de pensar, eu acho que a humanidade não está evoluindo, não. Ela está retrocedendo. E é por isso que cada dia fica mais difícil ler a Bíblia, porque a Bíblia é uma peça de literatura e que todos nós temos que nos esforçar. Aí você diz, mas é muito difícil ler a Bíblia, tem texto que eu não entendo e tal, e tal, e tal. É verdade, eu sei que às vezes mas tem muita coisa na Bíblia que dá para entender bem, e o que eu não consigo? Eu vou batalhar, estudar, vou suplicar ao auxílio do Espírito Santo de Deus, que vai me iluminar, vou tirar dúvida com os pastores, com os irmãos da igreja, para poder eu ficar cada vez mais perito no texto bíblico. Por quê? Só conhece Deus quem conhece a Bíblia. Pode ser que tenha uma parte da Bíblia que você não conhece bem, está te impedindo de conhecer algum aspecto sobre Deus. Isso pode afetar suas decisões na vida, a construção da sua família e uma série de outras atitudes que você vai tomar, porque você não está observando certos preceitos de Deus revelados na Bíblia Sagrada. E nós queremos então observar que a ressurreição deve estar em nossa pregação, vendo aqui 3 etapas do sermão de Pedro, os 3 pontos do sermão de Pedro. Pedro já pregava com 3 pontos, naquela época, brincadeira, isso aqui é para sistematizar, para facilitar o entendimento. E o primeiro aspecto é que o Espírito Santo ele aponta a ressurreição de Jesus. Quando aquele povo estava dizendo, uma parte dele, né? Estão embriagados, talvez judeus, ainda chateados com os apóstolos, sem motivo, obviamente, eles começaram a procurar motivo para condenar os apóstolos e aqueles primeiros cristãos, os 120 ali, discípulos de Jesus. Então, eles disseram, tão bêbados, sem embriaguez. E aqui a gente abre um parêntese importante. Nem tudo que os ímpios dizem, a gente tem que dar atenção. Entende? São fanáticos, vivem na igreja. Ignore isso aí. Isso aí a gente só vem 3 vezes quase. Quarta, domingo de manhã e domingo de noite. É muito pouco. Eu gostaria de vir mais, gostaria, mas também quem trabalha 8, 10 horas por dia tem que ter tempo para a sua família, né? Senão, aí acaba a família. Quer dizer, tem uma série de contextos e situações complexas. Mas é o que nós temos, graças a Deus. Tem o culto de oração, tem domingo de manhã e domingo à noite, e tem outras atividades também muito, interessantes aí na igreja. Até quem gosta de vôlei, está tendo terça-feira. Cadê o líder do vôlei? Ele está por aqui, né? O Ian está aí. Está aí o Ian, né? Ele está organizando, então, quem gosta de fazer esporte, vem aí. Mas o que eu quero dizer é que tem certas coisas que os ímpios falam, criticando os crentes, e que a gente tem que observar. Mas tem certas coisas que não, que a gente não deve dar tanto peso, mas deve dar uma resposta. Pedro deu essa resposta. A resposta é exatamente o que a gente lê do verso 14 até o verso 36, que é o texto que a gente vai observar hoje. Não vamos ler todos esses versículos a princípio, vamos ler até uma parte, depois nós
paramos, vamos ler até o verso 21. E diz assim, verso 14, Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Pedro, ele realmente inicia esse sermão, esta pregação, para defender os discípulos de Jesus e explicar. Eles não estão embriagados, é a terceira hora do dia, né? Quase sol a pino, ninguém se embriaga nesse horário, se embriaga de noite. Então, eles não estão embriagados. Essa é a lógica aqui. E o que é que Pedro vai fazer nessa pregação? Ele cita um texto do Antigo Testamento para provar o que está acontecendo. Então, isso é muito importante. A Bíblia, ela tem que servir de argumento, né, nos sermões e nas pregações, e a Bíblia, a palavra de Deus, fundamenta o que está acontecendo. É o que Pedro está fazendo. Veja que eles acabaram de falar em línguas estranhas. Percebe isso? E Pedro agora prega um sermão elaborado, citando Joel capítulo 2. Ou seja, é aquela ideia que muitas igrejas fazem por aí afora, que você não deve se preparar para uma pregação, para um estudo bíblico, para uma aula de escola dominical, e que cada um se levanta ali e profere a revelação que recebeu. Isso não está na Bíblia. Veja que Pedro, depois do dom de línguas e de proclamar o evangelho na língua de todos aqueles que estavam ali, da Mesopotâmia, do Ponto, e de outras regiões da Bitínia que estavam ali, romanos, cretenses, agora ele prega na língua dele, provavelmente no aramaico. Lucas escreveu em grego, mas pregou no aramaico ali para que todos entendessem, e foi uma pregação de advertência. Imagine Pedro meio brabo, ele já era, né, meio incisivo, né, nas suas colocações. Imagine um Pedro brabo, porque ele está dizendo: advirto-os nestes termos, erguendo a voz. Então Pedro, ele chegou lá, peraí, não é assim não. Ele ouviu alguém comentar, tão embriagado, ele disse: não, peraí, deu um grito lá, ergueu a voz, ouçam o que eu tenho para dizer aqui, e ele os advertiu. Então foi um sermão duro, e ele usou o Antigo Testamento para provar que estes homens não estão embriagados. A profecia de Joel aqui, ela trata de duas coisas: intimidade com o Espírito Santo e os eventos cataclísmicos que acontecerão nos últimos dias. Então, dois episódios num só. Os profetas do Antigo Testamento, eles falaram até do novo céu e da nova terra, Isaías capítulo 65. Então, quando você vai lá para Apocalipse 21, aquilo não é totalmente novo na cabeça de João. Isaías já profetizou aquilo, e outros eventos relacionados até ao milênio, no capítulo 20 de Apocalipse. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles já apresentaram a revelação de Deus para o futuro adiantada, mas que na cabeça deles ali, o Messias nem tinha chegado ainda, estava tudo junto. Quando chega na nova aliança, que o Messias veio, fez-se carne, morreu numa cruz, ressuscitou e subiu ao céu, agora os apóstolos estão destrinchando e explicando melhor, em mais detalhes, o que os profetas do Antigo Testamento falaram no bolo. Como Isaías 61, verso 2, que fala do dia do ano aceitável do Senhor e do dia da vingança. Está falando da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo. Jesus falou isso em Lucas capítulo 4, na pregação na sinagoga de Nazaré.
Perceba então que o que Pedro está fazendo aqui é explicando o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E essa foi a percepção dos apóstolos ali. Esse foi o entendimento. A descida do Espírito Santo é o cumprimento da pregação de Joel. Agora, o que eu acho fantástico nesse texto é porque Pedro foi muito rápido, né? Ali ele lembrou do texto e já foi argumentando, citando o texto ali, no meio da multidão. Mas como pode, se Pedro era um pescador? Como é que a gente entende isso? Você tem que entender e lembrar que aqueles homens não tinham celular, eles não tinham TV, não tinham internet, eles não tinham muitos livros para recorrer, eles tinham o texto da Escritura, separado em vários rolos. Eles eram, o que era a escola dos judeus ali? Eles não iam necessariamente para a escola como nós estudar matemática e tal, geografia e até umas coisas sem futuro que se estuda na escola. Eles não estudavam isso. Eles estudavam a Escritura. Há muitas vezes interpretações de rabinos na sinagoga. Naquele período do século I, iam muitos para a sinagoga, tinham os estudos na sinagoga, mas também em casa. E a instrução era dentro da palavra de Deus, era o que eles aprendiam, era a educação que eles recebiam naquele período, né? Logo, eles sabiam dos textos, inclusive Pedro, um pescador. Então, aquela ideia de que Pedro era semi-analfabeto, aquela coisa toda, não é bem assim. Ele tinha uma instrução, né? Muitos judeus tinham uma boa instrução, né? Eram alfabetizados e sabiam até escrever bem, não só os escribas, mas um pescador ou outros, né? Então, a lógica aqui é que Pedro, de uma maneira rápida, ele cita no verso 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Não estão embriagados, é cumprimento da profecia. E então, ele fala da intimidade do Espírito Santo no verso 17 e 18. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, detalhe importante. Às vezes a gente lê essa expressão últimos dias e a gente pensa que se refere aos 7 anos de tribulação, que ainda vão acontecer. Não, os últimos dias já começaram. Quando o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, começaram os últimos dias. Nós vivemos nos últimos dias, desde a ascensão do Senhor Jesus Cristo, de início da igreja, os últimos dias já se iniciaram. E então é o que ele está dizendo: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Interessante que no Antigo Testamento, Daniel tinha visões, José no Egito teve visões, entende? Então isso já acontecia no Antigo Testamento, certo? E os profetas profetizavam, já acontecia. Mas a ideia aqui é que quando o Espírito Santo encher a terra como as águas cobrem o mar, isso não aconteceu ainda, então haverá uma comunhão plena e perfeita com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Plena e perfeita dentro da realidade finita do ser humano, mas sem pecado, obviamente. Então, o que o profeta está falando é de algo que vai acontecer ainda no futuro. Isso vai acontecer quando não houver mais pecado, novo céu e nova terra, todos nós ressurretos, vivendo no povo de Deus, do Antigo, do Novo Testamento, do tempo da tribulação, vai ser todo mundo junto, vivendo com o Senhor, nova humanidade. Aí a redenção se tornou completa em todos os aspectos. Então, por que Pedro cita esse texto aqui? Se isso não se cumpriu totalmente, porque se cumpriu parcialmente. Muitas profecias do Antigo Testamento cumpriram-se em parte. Uma delas foi a chegada do Messias. Acabei de citar Isaías 61, verso 2. O Messias veio, sim, mas ele veio no momento para cumprir uma parte das profecias. Ele veio como servo sofredor, mas o Messias ainda vai voltar para cumprir o resto das profecias. Vai ter um tempo em que o Messias vai acertar as contas com a humanidade, com as nações que não dão glórias a Deus, os governos ímpios com leis pecaminosas que prejudicam e maltratam a humanidade e, consequentemente, não dão glórias a Deus.
O Messias vai acertar as contas. E não vai ser o servo sofredor. É o mesmo Messias, mas ele vem agora como aquele Jesus, lá em Apocalipse capítulo 1. Né? Um Jesus brandindo uma espada, abrindo os selos dos juízos de Deus, das trombetas, das taças, e o mundo vai conhecer o poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não estaremos mais aqui, graças a Deus, estaremos com o Senhor nesse período, mas isso vai acontecer. Então, o que Pedro, de uma maneira sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus e maravilhosa, ele está dizendo: parte da profecia de Joel está se cumprindo aqui. Nós estamos tendo mais intimidade com Deus. Agora eu não preciso levar o cordeiro e sacrificar para pedir perdão dos meus pecados. Acabou isso, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado. O Espírito Santo agora, ele não habita somente no templo ou no tabernáculo. Ele habita em cada crente no Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina na época era extremamente nova e libertadora, porque não precisa mais do templo. Por isso que é bom evitar chamar esse prédio de templo. A gente tenta chamar de outra coisa. Uns chamam de nave, de prédio, porque não é um templo, é um prédio. O templo é cada um de nós. Nós somos a igreja. O prédio, metonimicamente, chama de igreja, mas a igreja somos nós aqui, e a gente tem que deixar isso muito claro. Perceba então que é isso que Pedro está dizendo. Em Atos capítulo 2, verso 19, olha o que diz: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Esses sinais, assim, necessariamente não aconteceram plenamente. Por quê? Que sinais são esses? Verso 20: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O grande e glorioso dia do Senhor é o dia do juízo de Deus contra a humanidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer ainda. Dia do Senhor nunca é bom na Bíblia. O dia do Senhor sempre é um dia de ira, é um dia de juízo, é o dia que Deus vai julgar a terra na prática, de fato, e os homens não vão se arrepender dos pecados e vão sofrer o juízo de Deus. Esse texto de Joel também aparece lá em Apocalipse. Olha Apocalipse capítulo 6, verso 12. Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Ele está falando do cumprimento da profecia de Joel. Pedro, quando prega o sermão em Atos 2, ele está enfatizando o quê? A descida do Espírito Santo. Eles não estão embriagados, é o Espírito Santo que está se manifestando. Não completamente, isso ainda vai acontecer, mas antes disso acontecer, o sol tem que se tornar em trevas, a lua em sangue, as estrelas vão cair e uma série de sinais vão acontecer. Aconteceu? Ainda não. Ainda vai acontecer, e nós não estaremos para ver isso, porque a igreja não passará pela tribulação. É isso que a gente fala de pré-tribulacionismo. A igreja será arrebatada antes do dia do Senhor, do acerto de contas com a humanidade aqui na terra, antes do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, abrir os selos lá do Apocalipse, que são os selos, juízos, as trombetas, juízos mais severos, e as taças ou flagelos são os piores juízos de Deus. Muita gente vai morrer. Alguns perguntam: a pandemia do Covid é um desses selos, trombetas e taças que está sendo aberto? Não chega nem perto, porque lá diz que 1/3 da humanidade será morta. Ou seja, eu não estou acompanhando quantos já faleceram com o Covid, mas certamente não chega nem perto de 2,5 bilhões de pessoas mortas. Se a quantidade de pessoas que morreram no mundo já abalou a estrutura da sociedade humana, imagine 1/3 do planeta morrendo. Imagina, será um caos completo. Isso vai acontecer, está profetizado nesses 7 anos de tribulação que ainda se seguirão.
A profecia de Joel sobre a descida do Espírito Santo, ela foi dada no século IX a.C., muito tempo antes de Cristo, século IX a.C., com o propósito de alertar Judá contra seus pecados, chamando-a ao arrependimento. Essa profecia, quando foi dada, a lógica era: arrependa-se, Deus tem um plano maravilhoso para você. Arrependa-se, porque o Espírito Santo vai descer sobre a terra. Esse é o Senhor. Arrependa-se, porque senão você vai cair no juízo, que está profetizado também lá no dia do Senhor. Essa era a pregação do profeta. O profeta começa descrevendo a destruição a partir da praga de gafanhotos, para ilustrar a invasão que viria sobre Judá, caso não se arrependessem. E então fala dos cataclismos aqui, do sol se convertendo em trevas, que aponta para um futuro distante. Perceba então que o cataclismo dos últimos dias, que a gente está mencionando aqui, que foi mencionado em Apocalipse capítulo 6, foi proclamado no contexto em que Deus estava julgando, no caso de Joel 2, a nação de Israel. E no futuro Deus vai julgar a humanidade. Então tem um paralelo aqui, né? Do jeito que Deus julgou a nação de Israel e apresentou esses sinais que acontecerão e foram para o cativeiro, no futuro Deus realmente vai cumprir essa profecia em Apocalipse 6 e vai se consumar e a humanidade vai sofrer esse juízo do Senhor. Perceba que o cativeiro se cumpriu em 586 a.C., esses juízos vão se cumprir também lá no Apocalipse. A lógica há um cumprimento parcial e lá na frente vai acontecer um cumprimento final. O juízo de Deus em Joel 2 se cumpriu na vida do povo. Imediatamente a profecia de Joel, século IX, se cumpriu quando? 400 anos depois. Mas ainda vai se cumprir com toda a humanidade, lá em Apocalipse capítulo 6. Então é um padrão na Bíblia, cumprimentos parciais e cumprimentos completos. Você percebe isso na nossa salvação? Já nascemos de novo. Espiritualmente, já fomos regenerados. Fisicamente, ainda sofremos no pecado, não é verdade? Um dia, quando formos ressuscitados, não mais sofreremos nenhum tipo de ação do pecado na nossa vida. Perceba então que Pedro encerra a citação de Joel capítulo 2, lá em Atos 2:21, acompanhe comigo, olha o que é que ele diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, na época de Joel, se você se arrepende do pecado, você vai ser salvo, espiritualmente e do cativeiro. Lá em Apocalipse 6, se você se arrepender vendo os juízos, você também será salvo. E aqui Pedro pega, e aqui é incrível como o Espírito Santo usou Pedro ali, a reclamação dos ímpios, estão todos embriagados, e ele cita Joel, mostra o cumprimento da profecia da descida do Espírito Santo, e depois diz: e se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Esse texto é repetido lá em Romanos capítulo 10 também, né? Se você invoca o nome do Senhor, você será salvo. Mais na frente, nós vamos observar que o Senhor aqui que ele fala, não é somente Deus, Pai, mas ele está se referindo a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Então, dessa forma, Pedro está pregando o Evangelho, vai começar a apresentar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo nos próximos versículos, e ele fala de um texto profético lá do Antigo Testamento. Você não acha que é complexo esse sermão? Até para explicar fica difícil. Então isso nos mostra, irmãos, que nós temos que nos aprofundar no estudo da palavra e que nós temos que pregar o Evangelho de uma maneira bem mais aplicada, falando principalmente da ressurreição de Cristo e da ressurreição que nós vamos passar também, para que as pessoas entendam que nós não vamos ser almas vagando, entende? Quando eu falecer, eu não vou ser uma alma vagando, eu vou receber um corpo melhor do que este. Se eu já gosto do meu, imagine o próximo, né? Vai ser bem melhorado, né? Entendo que vai ser muito melhor, e vamos ser bem mais felizes sem esse pecado. Em Atos 2:32, lemos ainda: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E nesse texto ele liga tudo. Viu a promessa lá de Joel? Foi porque Jesus morreu pelos nossos pecados e subiu ao céu e mandou o Espírito Santo, e as coisas estão se cumprindo, irmãos. Ele dizendo para os judeus, né? Irmãos de raça. As promessas estão se cumprindo. Ele é o Messias prometido. Vocês têm que crer nele. Ele é o Salvador. E foi assim que ele pregou o Evangelho para os judeus, que conheciam muito bem o Antigo Testamento naquele período. Perceba então que o Espírito Santo aponta para a ressurreição de Jesus. E quando nós formos pregar o Evangelho, não podemos esquecer não somente de falar da morte, e da morte do Senhor Jesus pelos nossos pecados, que com certeza a gente sempre prega, mas da ressurreição. Isso aí às vezes a gente não fala, mas a ressurreição é fundamental para que as pessoas compreendam o que é a salvação. Salvação não é só o espírito redimido e eu morrer e a alma vai para um céu azul e branco, todo mundo de asinha, auréola lá com os anjos. Não é assim. Tem um estado intermediário, enquanto aguardamos conscientemente a ressurreição do nosso corpo. Que não sei como é que vai ser a relação de tempo e espaço nessa dimensão com Deus, mas que em breve estaremos ressurretos, né, com o Senhor. Um outro aspecto que nós pelo menos vamos começar hoje é que além da ressurreição apontar, o Espírito Santo apontar para esta ressurreição, falar da ressurreição aponta para Jesus Cristo. Olha o verso 22. Parecem dois assuntos distintos nesse sermão, mas eles estão conectados. Pedro primeiro explica, cumpriu-se a profecia do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu, como Jesus havia ensinado. Jesus ensinou isso lá em João, do capítulo 13, 14, principalmente do 14 até o 16. Jesus fala que o Consolador virá, e se cumpriu. Agora, nesses versículos, ele vai falar diretamente de Jesus, porque ele foi o responsável pela descida do Espírito Santo. E esse é um segundo argumento para explicar que aqueles que estão falando em outras línguas não estão bêbados. Entende? Esse é o argumento. E o argumento é que a ressurreição aponta para Cristo. Olha o verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Veja, no verso 14, ele diz, advirto-os nestes termos. Aí ele explica. No verso 22, é como se fosse o segundo ponto da pregação de Pedro. Aí ele diz, atendei a estas palavras, varões israelitas, está pregando para judeus. Olha o que ele diz, verso 22. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Vou parar no verso 24 aqui. Esses versículos têm muitas coisas para nós meditarmos aqui e apresentar. Primeiro, Pedro afirma que os judeus sabiam dos sinais que Jesus fazia, que eram sinais que apontavam para o messianismo, para ele ser o Messias, o Salvador e o Filho de Deus. Isso é muito claro. Um varão aprovado por Deus diante de vós. Vocês não têm o que dizer de Jesus. Ele não fez nada de errado. E foi aprovado com milagres, prodígios e sinais. Aí o segundo elemento importante aqui. Esses sinais, prodígios e milagres que Jesus fez, curando pessoas, ressuscitando mortos, expulsando demônios e dando vista aos cegos e muitos outros sinais, não era com o propósito de fazer obra de caridade. Jesus fazia por amor, é certo, é claro, mas o propósito do Senhor Jesus Cristo não era assistencialista. O propósito de Jesus era exatamente esse, mostrar que ele era o Messias. Porque no Antigo Testamento as profecias sobre o Messias diziam que o Messias ia fazer prodígios, sinais e milagres. E Jesus veio fazendo estes prodígios, sinais e milagres, não para resolver o problema da miséria do mundo,
Miséria, pobreza, miséria, os demônios, miséria, as doenças, porque tudo isso é fruto do pecado da humanidade. Jesus apenas deu uma amostra do poder dele e de como será o mundo regenerado e salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É um mundo sem doença, sem demônio, sem cegueira, sem dificuldades. É o novo céu e a nova terra. Mas o propósito era esse, era mostrar que ele, Jesus, era o Messias, o Salvador. E diz mais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Isso aqui é outro detalhe importante. Quando Jesus estava na terra, Jesus sempre foi Deus, mas, como a gente lê lá em Filipenses 2, do 5 ao 11, Jesus se autolimitou. Enquanto na terra, encarnado, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, ele não usou o atributo da onipotência, o atributo da onisciência, o atributo do poder ilimitado de Deus. Ele não usou esses e muitos outros atributos. Foi Deus que usou Jesus para fazer os milagres. Foi o Espírito Santo de Deus que capacitou Jesus para curar, para sofrer como sofreu, para expulsar demônios. Foi no poder do Espírito Santo. Isso é muito importante. E então Pedro diz, como vós mesmos sabeis, olha a pregação incisiva, vocês israelitas sabem que Jesus fez isso. Não venham dizer que ele não fez. Vocês sabem que ele curou, fez, porque multidões seguiram Jesus, não tinha como não saber. Jesus fora crucificado cerca de 2 meses atrás, aproximadamente. Então, não foi muito tempo. Eles sabiam. Os mesmos que haviam crucificado Jesus, muito provavelmente estavam ouvindo esse sermão de Pedro, no dia de Pentecostes. Verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. E aqui estudamos sobre o plano de Deus hoje pela manhã, na nossa aula de escola bíblica dominical, e a escola começa 9 da manhã, não é 10? Só para lembrar os irmãos. E aqui, no verso 23, diz, foi Deus que entregou Jesus para morrer na cruz. Mas quem matou? Foram os homens. Tem a soberania de Deus, o plano de Deus, e tem a vontade do homem. Entende? É isso que a gente está estudando na escola bíblica dominical, entre um currículo e outro, né? Na nossa aula que vai até o próximo domingo, talvez o outro. Então a gente está observando isso. Foi do querer de Deus matar Jesus. Deus decretou isso. Quando Deus, é difícil de entender, mas quando Deus criou todas as coisas e decidiu, quando Deus pensou em criar todas as coisas e decidiu, no seu pensamento, criar o ser humano, o Senhor já sabia, o Senhor já tinha acordado com o Senhor Jesus Cristo, que Jesus haveria de morrer pelos pecados dos homens. Deus não criou tudo, eita, Adão pecou, e agora Espírito Santo? E agora meu filho? Como é que a gente resolve esse problema? O homem pecou, e agora? Aí Jesus diz, não pai, eu vou me sacrificar para salvá-lo. Você acha que foi assim? Está errado, não foi assim. Deus não é pego desprevenido, Deus não erra, Deus não falha, Deus não muda o plano, Ele é soberano sobre tudo. Antes de criar tudo, já estava certo que Jesus iria morrer numa cruz pelos nossos pecados. Como entendemos isso? Deus não é mau, Deus é plena bondade, mas o Senhor, que é soberano sobre tudo, decidiu criar o plano dele assim, e assim se cumpriu, e assim vai concluir exatamente como Deus tem determinado na sua palavra. E nós? O que é que nós devemos fazer neste período? Cumprir o plano de Deus. Obedecer ao Senhor, proclamar o Evangelho, fazer discípulos para Jesus, viver em santidade e fidelidade a Deus para que o nome dele seja exaltado. E se nós não quisermos fazer isso? O plano de Deus vai se cumprir do jeito que Deus determinou. E ninguém vai conseguir sair uma vírgula do que Deus determinou, porque Ele é Deus. Esse é o Senhor para quem nós cantamos, é o Senhor a quem nós oramos, é o Deus a quem nós adoramos. É o Deus da Bíblia.
e Ele é maravilhoso, bondoso, cheio de misericórdia, e nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é favorável a nós. Veja como Pedro entendia essa doutrina, aceitava essa verdade, e pregava o Evangelho dizendo exatamente isso. Foi Deus, pela sua presciência, já havia predeterminado a morte de Jesus, mas foram vocês, israelitas, que mataram Jesus, e o crucificaram pelas mãos dos romanos. Os iníquos aqui são os romanos. Como nós estudamos no Evangelho de Lucas, eles não podiam matar Jesus, mas os romanos podiam. Então eles criaram um estratagema, condenaram Jesus no Sinédrio e impulsionaram para condenar Jesus num julgamento romano, 2 julgamentos injustos, para que Jesus fosse para a cruz. E eles dissessem: foram os romanos que mataram, não fui eu. Os sacerdotes e os fariseus, o Sinédrio, os anciãos disseram: foi Jesus, ou foi o romano, foi Pilatos, culpa é de Pilatos, eu não tenho nada a ver com isso. Era assim que eles aliviavam a consciência deles. Mas Pedro pregou um sermão duro aqui, porque o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Então o povo também tinha culpa, porque insuflou Pilatos. Pilatos não queria crucificar Jesus, Pilatos queria paz. Pilatos já estava queimado com o imperador, ele queria tranquilidade. E para não ter um movimento de judeus contra ele, ele já tinha cometido muitos erros anteriores, e não se queimar com o imperador: lavo minhas mãos, também não tenho culpa de nada, foram vocês. É um culpando o outro, né? Típico dos pecadores. Manda para a cruz. E Jesus foi crucificado, mas foi o querer de Deus. Entende? É assim que a gente entende a nossa vida também, né? Então, tem problemas e situações de dificuldades que nós não temos controle muitas vezes, ou até temos, mas foi o querer de Deus. E nós temos simplesmente que buscar o Senhor e confiar nele. Então, no verso 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E a gente viu isso muito em Romanos capítulo 5, porque a morte entrou por um homem, Adão, e o pecado entrou por Adão, consequentemente a morte, e assim como por um homem nós seremos livres dessa morte, pelo menos a espiritual. E se formos arrebatados rápido, né, ainda nessa época aqui, nem a morte física talvez experimentemos. Veja então que o foco do sermão é chegar na ressurreição. Ele não podia ser retido na morte, ele foi ressuscitado pelo Senhor, e a partir daqui Pedro vai falar da promessa de salvação a partir da ressurreição. O judeu, ele tinha isso muito firme desde o Antigo Testamento. Não é possível o homem viver sem o seu corpo, o ser humano. Tem que ter o espírito e tem que ter o corpo. Por causa de Platão e a filosofia grega, eles começaram a separar as coisas, o corpo do espírito. Daí veio o neoplatonismo e as doutrinas gnósticas, que também encheram as igrejas de confusão e bagunça nesse período do primeiro século. Até hoje a nossa sociedade ela é fundamentada nesse tipo de neoplatonismo. E muitos acreditam que a salvação em Jesus é o meu espírito, indo para um céu etéreo, lá, fico lá. Não! Vamos ressuscitar um novo corpo, sem pecado, para vivermos eternamente neste planeta mesmo, reformulado, que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Perfeita comunhão com Deus e uns com os outros. Essa é a vida, verdadeira vida, vida que nós aguardamos em breve estar com o Senhor. Próximo domingo nós observaremos então o argumento que Pedro vai citar a partir do verso 25, citando o Salmo 16, para mostrar que Jesus realmente ressuscitou. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, Pai amado, por tua graça e misericórdia e pelo teu amor. Textos, às vezes, que desafiam o nosso entendimento, complexos, mas que refletem aqui o estilo de pregação que o Senhor deu a Pedro ali, para que Pedro pregasse naquele instante, o primeiro sermão da igreja, o sermão cheio de referências do Antigo Testamento e que reforça a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e que Ele é Deus. Essa é a base da nossa salvação. Senhor Deus, ajuda-nos a pregarmos o Evangelho como especialistas na Tua Palavra. Capacita-nos a querermos estudar mais a Tua Escritura
e a estarmos alegres e felizes por este plano maravilhoso. E o Senhor nos incluiu neste plano de salvação, em breve ressurretos com o Senhor Jesus. Te peço essas bênçãos para todos nós, que o Senhor nos fortaleça e ajude, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe.